Carlos, em termos percentuais, dos 100% que foram soltos, na tua opinião, 100 dias, quantos estão enturmados com selvagens? Esses já estão, já fizemos a nossa parte, né? Eles estão bem. Quantos estão ainda no entorno, solteiros, ainda não conseguiram um entrosamento com selvagem, e quantos óbitos, em termos percentuais? Olha, eu acho que está mais ou menos 10% de Predação? Tá. Né? 10% de predação. Tem uns 10% que está aqui periférico, próximo no raio de 50 metros do viveiro, 100 metros. Que está perdido, não sabe o que faz, porque na verdade não acha namorada. Não acha namorada, não tem de repente também não tem tanta namorada disponível. Exato. Não tem tanta namorada disponível. Então continua por aí, tá. E a gente vê que são bem, machos, sim, são machos, que é o mesmo problema do criador, porque nas apreensões no estoque que existe nos criadores, a proporção de machos é muito maior do que de fêmeas, né? De repente tem algum papel social aí de até para ser predado ou servir como uma fonte de atração de outros bichos, né? 10%, que é interessante. Na média, 10% predado, provavelmente. 10% solteiros que ainda não se enturmaram, Sim. Que a gente vê que o segredo é existir o selvagem para que ele possa aceitar, eles aceitam sem problema. E é surpreendente, porque normalmente assim, papagaio no geral é super territorial e brigam muito. Não, essa espécie é surpreendente. E 80% sobrou, é a turma que está aí bagunçando junto com o selvagem, voando para cima e para baixo. E você tá vendo a toda hora, a todo momento, bichos incorporados e você está assim, olha, um bicho nosso passando ali. Tá procurando. Então você vê gritos de bicho selvagem que você tem certeza, alguns gritos que na verdade os bichos estão incorporando, então de repente a gente vai ter que começar afinar muito mais, ou seja, cada temporada que a gente está vindo... Mas também assoviando junto com o selvagem. Sim. Cada temporada que a gente está vindo, a gente vai ter que estar tentando afinar muito mais. Então, o raio de ação que a gente tinha, que era mais ou menos limitado, que é um local aberto, isso com uma facilidade logística de percepção, e cada vez a gente vai ter que começar a rodar mais, e praticamente vai ser todo auditivo, até que na verdade você não perceba, de repente essa característica vai sumir, né? Carlos, na tua opinião, nós fizemos soltura dos aestiva lá na Bahia, também com monitoramento. O comportamento deles com esses daqui, claro que são espécies diferentes, mas a gente até esperava que eles tivessem um comportamento igual. Sim. E nos surpreendeu que é um pouquinho diferente. Esse papagaio me surpreendeu, até porque o estudo sobre ele é pouco, né? Na tua opinião, a diferença entre o aestiva, liberto, e o rodocorita liberto? Bom, o estiva é um papagaio bem mais generalista e outra coisa, ele é um bicho, o rodocorita é um bicho de mata, né? Então dá para perceber muito bem, mesmo bicho muito mansinho que nunca aprendeu nada, você vai ver... Enfia no mato. Ele vai se enfiar no mato e vai virar folha, então é bem perceptível isso, ou seja, ele vai estar sempre na sombra, andando pela sombra, e deve ter assim, é um bicho que deve ter estresse térmico muito fácil. Em aquecimento, ou seja, deve pôr a língua para fora aí, facinho em relação a outras espécies. E a gente também tem notado uma diferença aqui que é interessante. Eles têm uma janela que eles vocalizam e voam, tem uma superatividade, alimentação e voo distante, de 1h15, mais ou menos na parte da manhã, das 5h45, uns 15 minutos a partir do nascer do sol, até às 7 horas, aí todos nessa área acessam a atividade, alguns periquitos voando e alguns passarinhos. E depois, próximo às 4 horas, todos vocalizam, estão voando longe e até 5h15, uns 15 minutos antes do pôr do sol, né? A gente tem notado. O aestiva, acontece isso também? Olha, acontece, mas o estiva na verdade ele tem um tempo mais útil maior, né? Certo. Eu acho que de repente não seria tão bimodal assim a atividade pela manhã e pela tarde, mas uma das coisas assim bem interessantes nesse padrão de vocalização, mais ou menos eles devem
se comunicar e mais ou menos fazer um mapa meio triangulando as áreas. Um canta aqui, outro canta aqui, outro canta aqui, e mais ou menos eles devem fechar alguma... Agora, para monitoramento, primeiro esse papagaio que a gente notou que é de mato, ele é de mata, né? Sim. Ele é um papagaio que não fica na beira da mata, ele fica dentro da mata, próximo à beirada da mata, né? Sim. Ele é mais difícil de monitorar, até por esse sim, aspecto, né? Sim, por essa característica. Agora, esse entrosamento com o selvagem, essa distância do comedouro, daquele ponto de apoio que é o gaiolão, que a gente deixa os comedouros em volta e tal, é diferente do aistivo? A aistivo é mais dependente desse ponto de apoio? Olha, dependente, não sei, porque na verdade o estiva explora muito, né? Certo. Então, ou seja, a questão de algumas, o que seria vantajoso, eu acho que depende muito dos locais, mas eu acho que o bicho, ele usa de forma diferente, né? Porque a gente notou aqui que nos primeiros 10 dias já papagaios que nós soltamos, o rodocurita, ele já se enturmou com o selvagem, a gente via e acabou. De aceitação de incorporação, sim. É bem interessante, porque no início, no primeiro mês, teve bichos silvestres que na verdade pousaram em cima das árvores. Parece que atraindo ou checando curiosidade. E essa incorporação nos grupos silvestres tem sido assim, muito rápida, né? Tá. É surpreendente isso, porque normalmente... Não, e todos que juntaram com o silvestre, a gente até achava que ele iria atrair alguns. Não, sim. Ao contrário, o silvestre ensinou onde dormir, onde comer e tchau. Sim. E acabou a brincadeira. Na verdade, o viveiro que muitos em cima do viveiro, na verdade, foram rapidamente escolhendo outros locais. Ou seja, o centro, na verdade, assim, era só apoio. O início foi, eles utilizaram um apoio e aos poucos foram... Chegaram 2 aí. Opa. Esse aqui é o 602? 602? É. Beleza. 602.